Ter estudado no Marista mudou a minha vida e a vida da minha família, e eu digo para melhor, né? Abriu nossos olhos, nos trouxe uma realidade completamente diferente, nos trouxe esperança no futuro. Do lugar de onde eu vim, que é a periferia, a minha cor de pele, foram muitas coisas que eu considerei obstáculos para eu não alcançar o que eu tenho hoje em dia, né? Mas quando eu comecei a estudar e eu comecei a participar e eu comecei a me envolver em tudo que tinha, projeto de simulação de geopolítica, os simulados, os projetos pastorais, eu comecei a perceber que eu conseguiria chegar onde que eu tô hoje, eu conseguiria passar por todos esses obstáculos. E nunca me faltou apoio, nunca me faltou amparo, nunca me faltou incentivo, porque a escola estava sempre ali para me ajudar nesses quesitos. Hoje em dia eu sou muito grata pelo que eu tenho na minha vida, pelas conquistas que eu consegui ter, porque eu tive assim um despertar muito grande quando eu comecei a estudar lá, a sair daquela bolha, daquele pensamento de que eu não seria nada, e eu pulei o muro, né? E agora eu tô em lugares que eu nunca imaginei que eu poderia estar. E eu só tenho que agradecer, né, a ter tido essa oportunidade de estudar no Marista, de ter minha vida transformada, e eu espero que essa obra continue, né, porque é uma obra que modifica muitas vidas. E me fez perceber que a educação é um lugar que eu gostaria muito também de estar atuando, por isso a escolha do meu curso. E lá eu tive uma frase que eu aprendi pela primeira vez, que é uma frase de Paulo Freire, que diz que a educação não transforma o mundo, mas transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo.
Falar do Marista para mim sempre tem muitos significados, né? Costumo dizer que o Marista, ele trouxe à tona um amor que tinha aqui dentro do meu coração, que era o amor pela educação, através de grandes professores, através da gestão, principalmente do irmão evangelista, que me mostrou que o amor à educação não fica somente nas quatro paredes, mas que ele se expande, né, de uma forma tão significativa e tão bonita. Mas os professores também trouxeram esse amor à tona e fizeram com que esse amor ele florescesse cada vez mais. Estou hoje na educação e eu costumo dizer que o Marista ele sempre teve essa sementinha colocada no meu coração que hoje floresceu. Eu costumo falar que falar do Marista é relembrar grandes sonhos que antes eram só sonhos e hoje eu posso estar vivenciando eles. Eu sou eternamente grata por todo o cuidado que eu tive, por todo o cuidado que eu ainda tenho e que o Marista é sempre um local que você quer retornar para poder estar ali porque faz bem. E que outras pessoas possam ter e continuar tendo essa oportunidade de estudar na unidade social Marista, né, que abre tantas portas e que dá tantas possibilidades assim. Porque a educação ela é isso, abrir possibilidades, abrir portas para que as pessoas consigam cada vez mais criar os seus sonhos.
Eu entrei no colégio em 2017 e me formei no ano da pandemia, em 2020. As pessoas que eu conheci durante esse tempo todo que eu passei, tanto os meus colegas, tanto os meus professores, as pessoas de gestão do Sesmar, que me acompanharam desde pequeno aqui dentro do Sesmar, tanto no colégio, tanto no socioeducativo quanto no polo, foram as pessoas que me tornaram eu ser a pessoa que eu sou hoje. Mas eu comecei no socioeducativo, comecei fazendo a atividade de capoeira que tinha os grupos de capoeira, né, que tinha no tempo aqui. Aí foi aonde abriu meu mundo, né, pra rede marista, que eu comecei a ir para vários lugares, comecei a aprender, comecei a sair. Aí fui crescendo com o tempo, hoje eu dou aula de capoeira por causa disso, que eu comecei aqui a capoeira. Aí eu passei pelo Jovem Aprendiz, hoje eu trabalho numa empresa pelo Jovem Aprendiz aqui do Sesmar. Depois de eu ter passado por esse tempo bem grande dentro do Sesmar, foi o que mudou tudo, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser. Não querer ser uma pessoa que vai fazer as coisas só por fazer as coisas com amor. Sesmar foi um ponto de início que hoje me leva até mais do que eu imaginava que eu podia ser. Olha, a educação aqui do colégio foi a base para tudo, eu acho, que na minha vida, né? Tanto como os professores que eu tinha de educação física, que são como se fossem meus pilares na minha vida hoje, né? Que hoje eu tô quase terminando a faculdade de educação física graças ao colégio. E eu atuo também na área, eu dou aula de capoeira na comunidade. E isso tudo meio que envolve, né? Eles foram as inspirações para mim ser hoje essa pessoa que eu sou.
Eu estudei na Escola Social Marista Ecológica entre os anos de 2007 e 2010. No ano de 2021 eu me formei em Engenharia Civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também no mesmo ano obtive a qualificação de mestre pelo Instituto Politécnico de Bragança, aqui de Portugal, país onde resido atualmente. Atualmente eu sou pesquisador há pouco mais de 5 anos, aqui também no Instituto Politécnico de Bragança, e a educação marista teve e continua a ter um impacto muito grande, quer seja na minha vida pessoal, académica e também profissional. Em particular, destaco que no ano de 2010 eu tive a oportunidade de participar do programa Amigos da Ecológica, que foi fundamental para que eu concluísse o meu ensino médio técnico. Mas não só, eu penso que a formação, a educação marista é capaz de formar pessoas não só capazes para o mercado de trabalho, mas também capazes de tomarem decisões éticas e com responsabilidade social. Por isso, agradeço pela oportunidade
e espero que mais pessoas possam levar os valores de uma educação marista pelo Brasil e também pelo mundo fora.
Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua E a cada sol, será certo se eu errei, se sou súdito, se sou rei. Somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem